E olha só, Polícia Federal consegue quebrar o sigilo do celular de Varcaro ali do Banco Master. E olha só que absurdo que ele descobriu. Agora tem ministro aí coçando a cabeça e desesperado depois que abriram ali o celular do Varcaro ali do Banco Master. Nós vamos mostrar isso aqui agora, uma grande bomba, pessoal. Por essa ninguém esperava. Eles acharam ali como entrar no celular de Varcaro e descobriram algo que o Brasil vai ficar de queixo caído. Agora tudo faz sentido, pessoal. Por essa aí, nem o mais pessimista dos ministros esperava. Tem 2 ministros aí que a casa pode cair por causa dessas provas que nós vamos mostrar aqui agora. Vejam só o que vai trazer o Deltan Dallagnol, aquele mesmo que colocou o Lula na cadeia. Olha só o que ele descobriu e vai trazer para nós aqui. Uma grande bomba neste início de ano, pessoal. As coisas estão mudando. Dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa aqui que você vai ver agora. Confira. Para que a Polícia Federal invadiu o celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e fez uma descoberta absurda. Choro e ranger de dentes em Brasília, pessoal. Choro e ranger de dentes. A Polícia Federal abriu o celular do Daniel Vorcaro e os segredos do banqueiro ostentação vão deixar de ser secretos logo logo. E já estão até vindo à tona. E a Polícia Federal já descobriu indícios gravíssimos, já nessa primeira olhada no celular bomba do Vorcaro, que podem colocar ele de volta na prisão. A Polícia Federal encontrou elementos que indicam que ele é o mandante dos ataques ao Banco Central nas redes sociais. E mais, eu vou te mostrar como que o Moraes é a pessoa que mais tem medo do que o celular do Vorcaro vai revelar. Vamos então do início. A empresa revelou um verdadeiro escândalo recentemente, que foram as milícias digitais do Banco Master, influencers contratados por até 2 milhões de reais a peso de ouro para publicar vídeos atacando o Banco Central e defendendo o Master. Isso junto com uma manobra do ministro do Centrão, do TCU, Jonathan de Jesus, a favor do Master. A Polícia Federal, que já tinha o celular do Vorcaro ali nas mãos e já estava trabalhando para acessá-lo, anunciou que abriu um inquérito para investigar essa milícia digital, já que isso poderia configurar um crime de obstrução da investigação e coação no curso do processo. Só que, agora, o celular do Vorcaro foi aberto e a Polícia Federal achou indícios de que essa estratégia foi orquestrada pelo próprio Daniel Vorcaro, o dono do Master. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Olha aí. PF tem indícios do celular de Vorcaro de que ele ordenou ataques virtuais a influenciadores. E olha aqui o que diz a matéria. A Polícia Federal tem indícios de que o banqueiro Vorcaro foi quem ordenou diretamente as ações virtuais de influenciadores para defender o Master, atacar autoridades públicas e até mesmo criticar jornalistas. Na análise inicial que os investigadores estão realizando no telefone celular do banqueiro, apreendido em 17 de novembro, no momento da sua prisão na Operação Compliance Zero, foram encontrados diálogos dele ordenando a realização desse tipo de ação. De acordo com fontes que tiveram conhecimento do assunto, Vorcaro repassava essas ordens a auxiliares que não trabalhavam diretamente nos quadros do Master. Ele pedia a promoção de informações positivas sobre o Master e determinava ataques virtuais a pessoas públicas que, na sua avaliação, estavam atuando contra o seu banco. Gente, batom na cueca! Se as provas forem confirmadas, isso é suficiente para que a Polícia Federal e a PGR peçam que Vorcaro seja preso preventivamente de novo. Lembrando que ele só foi solto porque a defesa dele alegou que ele não iria fugir do Brasil quando ele estava entrando no jatinho, mas sim fazer uma reunião com possíveis compradores árabes do Master em Dubai. Algo que ele teria informado ao Banco Central antes da viagem. Gente, não apareceu até hoje quem seriam esses supostos compradores. E mais, se alguém vai comprar um banco, não é o vendedor que vai lá fora, é o comprador que vem aqui, faz um due diligence, coloca a gente para revirar o banco do avesso. Historinha para boi dormir. Só que agora piorou, porque agora a situação muda totalmente. Porque não se trata mais apenas do risco de fuga, mas se trata do investigado usando seus milhões de reais, ou seja, usando seu poder financeiro altíssimo, usando suas conexões poderosíssimas políticas como ministros do TCU para fazer um ataque coordenado às instituições e às investigações. A Polícia Federal ela pode pedir a prisão de forma autônoma e na Procuradoria-Geral da República isso vai depender do Paulo Gonet, que, por outro lado, é aliado do Moraes, uma das autoridades mais enroladas no escândalo do Banco Master.
Antes de eu te mostrar por que o Moraes é um dos mais preocupados com o conteúdo do celular do Vorcaro, eu queria te agradecer profundamente por você deixar o seu like, o seu joinha, por você se inscrever no canal, por você ativar o sininho, por você indicar que você gosta do nosso tipo de conteúdo e por você fazer a nossa voz conjunta chegar assim mais longe. Mas mais do que isso, obrigado por você fazer parte dessa comunidade de pessoas que decidiram não desistir de lutar pelo Brasil. E agora vamos lá. Como todo mundo já sabe, a família do Moraes tinha um contrato com o Banco Master de quase 130 milhões de reais. Mas a imprensa revela agora que o motivo desse valor estratosférico é simplesmente, veja só, a criação de regras de compliance. Olha isso aqui, ó. O acordo financeiro chamou atenção pelo fato de o escritório do Moraes não ter qualquer relevância no meio jurídico e atuado para o Master em apenas uma causa simples de danos morais que acabou, aliás, perdendo. A versão agora é de que a firma da família do ministro Moraes, mulher e filhos, teria elaborado regras internas de compliance do Master. Ah, gente, ora as bolas, vamos e convenhamos. Isso só pode ser piada. Isso é ridículo. Isso é ridículo, 130 milhões de reais para elaborar regras de compliance que qualquer escritório faria por bem menos de R$1 milhão. Inclusive, gente, escritórios especializados em compliance, o que não é o caso do escritório da família Moraes. No mínimo, isso tá estranho. Isso tá errado, tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Falta quem tenha a coragem de levar uma investigação à frente. A imprensa ela também foi tentar saber do Banco Central se as conversas entre o Galípolo e o Moraes foram registradas e qual era o teor delas. Porque o Galípolo ele disse várias vezes à imprensa que o Banco Central sempre registrava tudo. Só que aí, olha aqui o que foi que aconteceu. Ó. Banco Central põe em sigilo comunicações com o Moraes sobre o caso Master. Por que Banco Central? Reuniões e comunicações foram registradas, disse presidente do Banco Central. Órgão negou o pedido via Lei de Acesso à Informação. Pois é, gente, o Moraes e a sua família têm 130 milhões de motivos para querer que o conteúdo do celular do Vorcaro jamais venha à tona. Lembrando que foi de lá, desse celular, que surgiu inclusive o contrato que se tornou público e que virou um escândalo para Alexandre de Moraes. Considerando tudo isso, dá para acreditar que a PGR vai investigar isso a fundo e vai pedir a prisão preventiva do Vorcaro? Esse homem-bomba vai voltar para a prisão para cogitar uma delação? O que você acha, hein? Conta aí para mim a sua opinião nos comentários. Gente, que lambança que é essa? Vocês estão acompanhando, obviamente, esse escândalo, pelo menos partes, né, do que sai na imprensa, desse escândalo envolvendo o Banco Master, Vorcaro e uma tal de uma milícia digital que recebia comandos para defender o banco, atacar o Banco Central e atacar figuras que estavam denunciando esse escândalo, como até mesmo alguns jornalistas da Rede Globo. Bom, o que acontece? Saiu essa denúncia, Vorcaro imediatamente já mandou um ofício para o Dias Toffoli, sem ser pedido. Curioso, né? O Dias Toffoli, que colocou tudo em sigilo, que blindou tudo, que proibiu novas diligências da Polícia Federal. Vorcaro, lembrando, estava entrando num jatinho para fugir do Brasil, foi solto, tá na casa dele. E aí depois disso surge essa tal milícia digital. O curioso é que qualquer assunto de milícias digitais deveriam diretamente ir para a mão do Alexandre de Moraes, que está acusando metade do Brasil de fazer parte de uma milícia digital já tem aproximadamente 6 anos e não conseguiram até agora provar nada no inquérito, que é o inquérito das fake news e das milícias digitais. Bom, saiu isso aqui no Jornal Nacional ontem, presta atenção. Defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, enviou ao Supremo Tribunal Federal um documento em que nega envolvimento dele em ataques coordenados nas redes sociais contra o Banco Central. A Polícia Federal começou a investigar pagamentos milionários para influenciadores digitais com o objetivo de desacreditar a atuação do BC no processo de liquidação do Master. Diante das acusações de irregularidades, a defesa de Vorcaro decidiu apresentar as alegações do dono do Master antes de qualquer solicitação. Essa parte é curiosa. Antes de uma solicitação, ele já mandou para o seu colega Dias Toffoli, que viajava com ele, que fazia palestras com ele, que ele pagava jantar. O documento foi encaminhado ao ministro... Cara, é muito escrachado, é muito escrachado. Dias Toffoli, relator do inquérito que investiga fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília. Os advogados pediram inclusive a abertura de uma investigação sobre a propagação do que consideram fake news contra o banqueiro.
Agora eles querem investigar quem está denunciando o calote do Banco Master. Lembrando, a advogada deles é a esposa do Alexandre de Moraes, que recebia 3,6 milhões por mês. Mas hoje, em entrevista à jornalista Andréa Sadi, do Estúdio I, na Globo News, o influenciador e vereador do PL da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, disse que foi procurado por uma agência que ofereceu uma proposta milionária em troca de publicações em defesa do Master. Segundo Rony Gabriel, o contato com ele foi feito por André Salvador, um dos sócios da agência que teria sido contratada por Vorcaro. Fizemos uma reunião, né, via aplicativo de vídeo, e nessa reunião aí sim ele trouxe que se tratava de um reposicionamento de imagem. Eles eram uma empresa de reposicionamento e contenção de crises, né, de imagem, assim por diante, e que se tratava de Daniel Vorcaro, se tratava do Banco Master. Isso ficou claro na reunião. E diante disso, eles queriam que fizessem vídeos no sentido de descredibilizar o Banco Central para dar a entender... Fazer exatamente o que o STF está fazendo e o Tribunal de Contas da União. Então, vamos lá. Em poucos meses de investigação já se descobriu toda a estrutura dessa milícia digital, realmente financiada pelo Banco Master, que tinha a intenção, a mesma coisa que o Tribunal de Contas da União e o STF estão tentando fazer. Olha que curioso. Aí o STF vai investigar agora o banco por estar pagando pessoas para falar o que o STF e o Tribunal de Contas da União estão fazendo. Bom, como se isso não fosse bastante, saiu a matéria agora no Estadão, que é essa aqui, ó. PF tem indícios no celular de Vorcaro de que ele ordenou ataques virtuais de influenciadores. Ação nas redes pode ser objeto de novo inquérito da Polícia Federal. Defesa do banqueiro não se manifestou. Manifestou, sim. Eles se manifestaram mandando diretamente para o Dias Toffoli. Agora, vou pegar um pedaço da matéria aqui, ó. Gabinete do ódio de Vorcaro obriga Lula a quebrar silêncio no caso do Mascar, afirma Rosian. A Polícia Federal tem indícios de que o banqueiro, o Daniel Vorcaro, foi quem ordenou diretamente os ataques virtuais de influenciadores para defender Banco Master, ataque a autoridades públicas e até mesmo criticar jornalistas. Na análise inicial que os investigadores estão realizando nos telefones celular do banqueiro, apreendido em 17 de novembro, no momento da sua prisão, a Operação Compliance Zero, foram encontrados diálogos dele ordenando a realização desse tipo de ação. Procurado, a defesa de Vorcaro não se manifestou. Que ele estava ordenando. Imagina, são 6 anos de investigação da tal inquérito das fake news e das milícias digitais e eles nunca encontraram uma frase ordenando um grupo de pessoas a fazer alguma coisa. Uma! Foram centenas de celulares apreendidos, pessoas foram presas, casas sofreram busca e apreensão, redes sociais foram derrubadas, multas foram decretadas e não encontraram nada que envolvesse dinheiro, pagamento, ordem centralizada, nada. Tudo acontece com a viralização das redes sociais. Em 2 meses, nesse caso, eles já descobriram todo o sistema. E, curiosamente, esse sistema está pagando pessoas para falar exatamente o que o STF quer e o que o Tribunal de Contas quer. E aí, quem que vai investigar? O STF. É tão... Desculpa. Esse escândalo do Vorcaro, cara, tá expandindo, tá se ampliando a cada dia. É uma coisa espetacular. Já pegou ministros do STF, ministros do Tribunal de Contas da União, influenciadores das redes sociais. E agora a esquerda está saindo em defesa do banco. Olha que curioso. A esquerda, gente, está saindo em defesa do banco. Como é que pode uma coisa dessa? Aquela Gabriela Priori fez vídeo defendendo o Banco Master. Cara, é surreal isso aqui. Mas é o que a gente tem, é a ferramenta que nós temos hoje em dia para escancarar a podridão da engrenagem do sistema no Brasil. E quem diria, hein? O epicentro disso tudo é um banco que até alguns meses atrás a gente nem sabia que existia. Mas está aí. Obrigado, Daniel Vorcaro. Na minha opinião, Vorcaro, bota a boca no trombone e explica para o Brasil o que era aquele contrato de 129 milhões que, curiosamente, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, colocou em sigilo as conversas dele com Alexandre de Moraes. O Brasil precisa saber. Eu acho que se você fizer isso, a gente resolve o problema do Brasil nesse ano. Esse ano a gente resolve o problema do Brasil. E quem sabe, fazendo uma delação premiada, você não pode sair rapidinho também. Em Brasília, nada é de graça, mas tudo é possível. Tudo tem um preço. E a notícia é: Lula entra em campo para conter crise entre Banco Central
e TCU no caso Master. O Brasil já sabe que o TCU tentou meter o dedo no Banco Central e atrapalhar a liquidação do Banco Master. Aí então, a fechar as arestas e deixar todo mundo feliz, o presidente Lula entrou em campo para conter a crise. Com o aval dele, o ministro da Fazenda Haddad, famoso Tachad, procurou membros do tribunal e outras autoridades para esfriar os ânimos. Nos bastidores, diz que Galípolo, presidente do Banco Central, ficou louco com essa história do governo mandar o TCU atrapalhar o trabalho do Banco Central para salvar o Banco Master. Aí, o TCU cedeu um pouquinho de cá e o Banco Central cedeu de lá. Do lado de cá, o relator do TCU paralisou inspeção no Banco Central sobre liquidação do Banco Master. Do lado de lá, o Banco Central teve que ceder também. E quem ficou mais feliz com isso foi o dono da caneta mais poderosa do país. Essa é a notícia de hoje. Banco Central impõe sigilo nas comunicações de Moraes com o Master. Vejam, gente, em Brasília, tudo dá-se um jeito. De um lado, o Banco Central não queria mais o TCU metendo o dedo. De outro lado, o governo agradou Alexandre de Moraes, que estava super exposto com essa história de que ele, atendendo os interesses do escritório da sua esposa, foi interceder junto ao Banco Central pelo Banco Master. Instituição de Daniel Vorcaro contratou por 129 milhões o escritório da mulher do ministro do STF. Isso todo mundo sabe. Mas daí o Banco Central colocou sigilo aos registros de comunicação entre autoridades da autarquia, Banco Central, e o ministro Alexandre de Moraes do STF. O que fica mais claro agora que é verdade a história que o ministro Alexandre de Moraes esteve pessoalmente conversando no Banco Central. Agora foi um baita tiro no pé isso daqui, na verdade, relacionados ao processo de liquidação do Banco Master. Acabaram de confessar. De fato, o Alexandre de Moraes veio aqui no Banco Central interceder pelo Banco Master, mas, a pedido do governo, nesse acordo que nós fizemos com o TCU, nós vamos colocar tudo em sigilo e todo mundo fica feliz. O Banco Central argumentou que os documentos conteriam dados patrimoniais e informações pessoais protegidas por sigilo. Ah, claro, com toda certeza. Vocês viram, gente? Tudo dá-se um jeito. Panos quentes para todos os lados, um tira o pé um pouquinho ali, outro tira o pé um pouquinho ali, todo mundo feliz, e o povo, na democracia relativa, chupando o dedo. Quem perdeu com isso? O povo e a própria imprensa, porque foi o jornal O Globo que divulgou essa notícia que Alexandre de Moraes teria ido pessoalmente no Banco Central. Agora está tudo em sigilo, então foi um cala-boca até para a imprensa, que até então defendia essa democracia relativa. Gente, então é isso. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Pois é, e aí você pode estar perguntando, mas aonde que entram aí ministros do Supremo? Aonde que eles estão envolvidos nisso? Pois é, o grande problema é que o Galípolo, o presidente ali do Banco Central, ele fez ali, colocou um sigilo sobre as conversas entre o Vorcaro e sobre Alexandre de Moraes. E aí, pessoal, vocês lembram daquele contrato ali do escritório da Vivi Barsi? Aquele contrato de quase 130 milhões de reais contratado pelo Banco Master, justamente desse escritório de um juiz da Suprema Corte. E as conversas entre eles não foram abertas até agora. Porém, agora que o celular dele estava na posse da Polícia Federal e a Polícia Federal conseguiu abrir ali e quebrar o sigilo, o que acontece? Tem alguns celulares hoje, como por exemplo o iPhone, ele só desbloqueia com a facial ou com PIN, com código. Caso contrário, não desbloqueia. Então, quando a polícia pega esse tipo de celular, eles precisam de um tempo, de um técnico ali para poder quebrar o sigilo. E eles conseguiram. E aí o que aconteceu? Agora vai vir à tona essa tal dessa conversa aí, né? Essa tal dessa conversa. O que eles tanto trataram para custar 129 milhões de reais?
E aí o próprio Vaccaro falou o seguinte, que não foi só o escritório da Vivi Bassi não, que a gente também contratou outros escritórios pelo Brasil afora para poder nos defender em nossas ações aqui no banco, ações diversas, né? E segundo ele, o valor passava de 500 milhões de reais aí, juntando todas as outras ações e tá tudo certo. O problema, pessoal, que nós estamos falando de ministro da Suprema Corte do Brasil, nós estamos falando de pessoas que eram para nem ser citadas no Jornal Nacional, mas eles são capas de manhã, de tarde e de noite dos noticiários políticos, porque se envolvem em muita coisa. E outra coisa também, o advogado do diretor do Banco Master viajou com Dias Toffoli para o jogo Palmeiras e Flamengo. Isso aí todo mundo sabe. Tá escrito aí em todos os jornais. E aí, o que a gente fica pensando? Será que agora, depois que eles forem soltando aí essas denúncias, esses absurdos que estão no celular, conversas, prints, comprovantes, será que agora nós vamos entender como o jogo político funciona em Brasília? Porque Brasília, né, pessoal, diga-se de passagem, todos têm um preço. Todos têm um preço. O único que não tem preço ali em Brasília é aquele que está preso. E por isso que ele está preso. Chama-se Jair Bolsonaro. Ele está preso justamente porque ele não se dobrou ao sistema. E ali em Brasília, né? Se você imagina um deputado federal, um senador que tem 40 milhões em emendas PIX para poder destinar para um município, para um estado, você acha que ele vai ser influenciado, que vão falar na cabeça dele ou não? Agora, isso que tem acontecido aí das milícias aí, dos influencers aí serem comprados para poder falar bem do banco, você acha que isso não acontece também em outros segmentos? Por exemplo, na própria política, né? Às vezes acontece alguma coisa ali e os influencers vão lá e são pagos para poder falar bem ou falar mal daquilo ali. E é muito dinheiro que rola, porque hoje em dia, você sabe, a opinião pública é feita pelas redes sociais. O que passa nas redes sociais, o povão acaba acreditando, sem nem buscar a fonte daquela real notícia. A verdade, pessoal, é que mais cedo ou mais tarde o Brasil vai saber de tudo o que está acontecendo ali entre Supremo e Banco Master. Porque não é possível um banco fazer um rombo desse tamanho e ninguém fica sabendo. Não. Tudo que acontece ali em Brasília, pessoal, ou pelo menos esses grandes rombos como o do INSS e com agora esse do Banco Master, tem que ter algum funcionário, servidor, ou do baixo clero ou do alto escalão, que está sendo usado ali como, né, sendo usado como manobra ali, está sendo pago. Tem os laranjas, tem os lobistas. Os lobistas, então, são os que mais influenciam ali, que mais ganham, né? Eles pagam para poder suas propostas serem aprovadas ali no Congresso Nacional. Então, pessoal, o Brasil precisa ser levado a sério. Não é um país de pessoas sérias. Se fosse, nós nem precisaríamos estar discutindo isso aqui, né? A gente já está falando sobre o Prêmio Nobel da Paz, sobre um troféu que um estudante ganhou lá nos Estados Unidos, um estudante brasileiro. A gente já está falando da descoberta, a cura para o câncer. A gente estaria falando sobre esse tipo de coisa. Mas por que a gente tem que ficar tocando nessa ferida de manhã, de tarde, de noite? Porque esse ano eleitoral, o povão vai pagar do próprio bolso 5 bilhões com B de bola e de índio, simplesmente para os políticos e deputados ali, os, né, parlamentares e até mesmo presidentes, fazerem as suas campanhas publicitárias para nos enganar e nós votarmos neles para depois eles roubarem o nosso dinheiro novamente, né? Então 5 bilhões vai ser tirado da população brasileira justamente para poder bancar esse circo que se chama eleições. Eleições, por quê? Um país onde você tem que pagar para eleger um político, isso é um circo, só pode ser um circo, não tem cabimento uma coisa dessa. Eu quero que você coloque aqui nos comentários sobre essa confusão, essa salada aí desse Banco Master aí que não para de surgir escândalo. Você acha mesmo que os ministros têm alguma coisa a ver ou não? Isso é conversa da oposição, isso é fake news, isso é fake news. O que você acha? Coloque aqui nos comentários, porque realmente
Tem hora que alguns esquerdistas entram aqui no canal e escrevem aqui nos comentários: ah, vocês estão doidos, vocês estão vendo chifre na cabeça de coelho, vocês deveriam procurar um trabalho. Mas será que é isso mesmo? Porque não, todo dia aparece um escândalo, todo dia. Se você para nós aqui, na verdade, do canal, é fácil fazer notícia aqui, porque todo dia tem um rombo, um escândalo, uma denúncia nova. Não é difícil de achar, porque tem alguns criadores de conteúdo que é difícil, você tem que estudar muito para ver se acha alguma coisa. Aqui não, você liga assim, ó, puf, você já vê uma hora no executivo, no legislativo, no judiciário. E olha só, hein, o Esperidião Amin, senador Esperidião Amin, acabou de protocolar ali no Senado Federal agora a anistia. Por quê? O que aconteceu, né? A dosimetria, que foi a troca ali que o Trump fez, suposta troca que fez com o Moraes e com o Lula para poder tirar a lei Magnitsky, o presidente Lula vetou a dosimetria. Não vão reduzir pena de preso nenhum, não, vocês têm que ficar presos por muito tempo. Beleza. O Esperidião Amin já tratou lá, já fez um documento, eu não sei se ele pegou assinaturas, mas ele entrou e protocolou ali o pedido de anistia no Senado Federal. Vamos ver o que isso aí vai dar. Você já imaginou se com esse veto que o Lula deu para dosimetria, ele pode ter ajudado a agora surgir uma anistia de verdade, e aí o Jair Bolsonaro pode ser privilegiado, pode ser beneficiado justamente porque o Lula vetou a dosimetria. Ou seja, não quer dosimetria não, então nós vamos de anistia. A anistia é pior para eles, porque a anistia vai mandar todo mundo para casa, vai tirar os crimes de todo mundo, supostos crimes, e aí Bolsonaro pode até, numa das melhores das hipóteses, ficar elegível para 2026, pessoal. Esse mundo dá muitas voltas. E você não pode ficar dando volta antes de se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui, sabe por quê? Aqui você vai ter conteúdos em primeira mão. Saiu, nós estamos postando aqui, mas só vai receber quem é inscrito. Quem não for inscrito vai receber dali uma semana, 2 semanas. Se você tem pressa de ficar bem informado, então se inscreve aqui, porque você vai estar nos ajudando também a levar a verdade. Dá um like neste vídeo e estamos juntos.